Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos continuar nosso culto de louvor e adoração a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Texto muito conhecido, porque é o texto dos 10 mandamentos da lei de Deus. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. O Brasil parou hoje para reverenciar uma pequena imagem de barro que a Igreja Católica Romana diz ser uma representação da Virgem Maria. E brasileiros, de todas as raças, todos os credos, todas as posições sociais, nessa data se dirigem à cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. Muitos vão a pé, muitos vão de carro ou de outros meios de transporte. E o importante é estar ali, nesse dia em que o culto a essa imagem e a reconsagração do Brasil a ela acontece. E esse é um assunto, que domina a nação e domina o país. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus nasceu da Virgem Maria, de fato. E ele foi gerado pelo Espírito Santo. E a própria Maria reconheceu, o seu humilde e honroso papel de ser um instrumento de Deus para trazer ao mundo o seu Filho, segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. E ela diz no seu cântico que Deus havia contemplado na humildade da sua serva. É interessante que depois ali do nascimento de Jesus, descrito nos 4 evangelhos, o Novo Testamento quase não faz referência mais a Maria. Ela desaparece na história ali do início da igreja e não tem registros no Novo Testamento. Um dos poucos registros que tem está em Lucas 8, do verso 19 ao 21, que diz assim: Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esse texto, irmãos, por si mesmo, ele basta para destruir um dogma da Igreja Romana sobre a virgindade perpétua de Maria, como se Maria não tivesse tido nenhum outro filho. Mas a verdade é que a Bíblia está relatando que Jesus tinha irmãos e irmãs que faziam parte da sua família. E o concílio de Éfeso, que aconteceu em 431 depois de Cristo, declarou Maria mãe de Deus. E isso ajudou, sem dúvida nenhuma, a estimular o culto
à Virgem Maria. E depois, no século XI, alguém compôs aquela oração da Ave Maria, né, que é hoje também muito usada, e isso contribuiu para a veneração de Maria. E é interessante que em 1854, ou seja, há 168 anos atrás apenas, depois de quase 2000 anos de cristianismo, o Papa Pio IX decretou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, com esse dogma dizendo que Maria não tinha o pecado original, e Maria nasceu sem o pecado original, e por isso ela seria uma pessoa diferente e poderia ser então também adorada. Mas a Bíblia diz o contrário, né? E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o único que veio a este mundo e que não pecou e não trouxe em si a marca do pecado original foi Jesus Cristo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, são coisas que vão acontecendo, né? E a veneração a Maria, a distinção que era dada a Maria foi degenerando ao longo do tempo, e isso virou uma adoração a Maria sob diversos nomes, né? Cada país, cada lugar tem uma estátua de Maria, tem uma representação de Maria, tem alguma pessoa que chama, que tem um nome, mas que diferente, mas que remete à pessoa da Virgem Maria sendo adorada. É interessante que a maioria das igrejas, né, que você conhece, elas não são dedicadas a Jesus, elas são dedicadas ou a santos ou a Maria. A maioria das igrejas que a gente conhece são dedicadas a Maria. E é interessante, irmãos, que a coisa vai piorando. Em 1854, esse dogma. Agora, em 1997, quer dizer, há 25 anos atrás, surgiu um movimento dentro da Igreja Romana, pedindo que o Papa fizesse um decreto, um dogma, reconhecendo Maria como corredentora, junto com Jesus Cristo. Vejam bem como é que a coisa vai se degenerando, e o ser humano pecador vai tomando o lugar do Senhor, do nosso Deus, do único Deus, e as pessoas às vezes não percebem, porque a coisa vai acontecendo como que se fosse uma coisa natural, mas ainda não chegaram a esse absurdo, mas eu creio que não vai demorar muito. Esse dogma vai ser colocado aí, porque a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus não foi suficiente, né? Tem que pôr alguém para ajudar aí. E a gente vê isso, irmãos, nessas ações, nesses movimentos, uma quebra, blasfema, desses 2 primeiros mandamentos que nós lemos da lei de Deus. 2 primeiros mandamentos são muito claros. Nem esse tipo de coisa, de culto, ofende profundamente a Deus, na sua santidade, na sua unicidade. Pedro Felipe leu o Salmo 115 aqui no início. Deus não admite que qualquer outra criatura seja adorada no lugar dele, porque só Ele é Deus, só Ele é Deus. E esse tipo de coisa, esse tipo de adoração, de comportamento, provoca a ira de Deus. Israel sofreu por causa disso, porque deixou de adorar o Deus verdadeiro para adorar os deuses das nações, adorar outros ídolos, e a coisa então levou ao castigo sobre aquela nação. A reforma protestante, né, do século XVI foi uma reação a esses abusos, a essas coisas terríveis que entraram na igreja ao longo do tempo.
E Deus então levanta os reformadores para que eles mudassem a história, para que eles levassem a igreja de volta à palavra, e ela pudesse realmente caminhar de uma maneira diferente. E daí surgiu então as igrejas chamadas protestantes ou reformadas, como nós conhecemos e da qual nós fazemos prática. Porque a reforma foi isso, né? Essa volta à palavra como a única regra de fé e prática do povo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para esse ramo do cristianismo, mas não é a única. Ao lado da palavra, no mesmo nível da palavra, estão os decretos, os dogmas. Um dogma igual esse da Imaculada Conceição é totalmente antibíblico, mas é dogma, é obrigatório para que alguém dessa religião. Então, irmãos, nesse dia, né, a gente precisa, e nós estamos no mês da reforma, a gente se lembrar da suficiência de Jesus Cristo, da unicidade de Jesus Cristo na obra da redenção. Só Ele, só Jesus é um dogma, é um dos solas da reforma, né? Só Cristo, só a fé, só a Escritura, só a graça e glória somente a Deus. São as bases da nossa confissão de fé e que nós não podemos arredar o pé em momento nenhum, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito e completo. E quando a gente olha para o nosso país, irmãos, e a gente vê esse movimento todo de consagração, de essa adoração, isso é um negócio muito sério. Porque se você ler aí 1 Coríntios, se você quiser achar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, para você não pensar que isso é coisa do Antigo Testamento, mas 1 Coríntios capítulo 10, verso 19 e 20, diz assim: que digo, pois, que o sacrificado ou que o consagrado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam ou consagram é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Palavra muito dura, meus irmãos. Palavra séria. Palavra que nós precisamos, como crentes, levar a sério. Porque se nós temos tantos problemas no nosso país, uma das razões está aí. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E precisamos voltar aos valores da reforma. Precisamos com coragem, com determinação, pregar aquilo que eles pregavam. A mesma fé, confrontando estes erros. Porque essas pessoas estão sendo enganadas, estão indo para o inferno sem Jesus Cristo, estão sem esperança, estão perdidas. Isso é que a Bíblia diz. Às vezes a gente acha que está tudo normal, não tem nada demais. Isso provoca a ira de Deus, irmãos. E Jesus Cristo, né, Ele foi tirado do centro das nossas vidas. Ele foi tirado do centro dos nossos cultos. Ele foi tirado do centro dos nossos púlpitos. E a adoração a Maria, a adoração aos santos e as ideologias modernas, e nem tão modernas assim, onde o homem é colocado no centro, tem trazido grande problema para a igreja. Essa ideia de que a obra redentora de Cristo não foi suficiente para salvar o pecador está aí. Nas igrejas evangélicas também.
Na religião católica, as pessoas precisam da ação da Maria, dos santos, dos sacerdotes, ou da própria pessoa, para alcançar a salvação. E dentro da igreja evangélica também. Quantas obrigações, quantas leis são colocadas sobre as pessoas, para que elas continuem buscando a sua salvação. Quando a Bíblia diz que só a graça de Deus, mediante a fé, nos salva. Nós não podemos fazer nada, né? Quando Jesus diz que Ele é o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está definindo muitas coisas. E infelizmente, nesse único caminho para Deus, se tornou um caminho de múltiplas opções. Aliás, as pessoas estão mais preocupadas, né, com a sua vida aqui e agora, em se dar bem, em ter saúde, em ter prosperidade, do que com a vida eterna. Se esquecem que todos vão passar pela morte um dia. E o que vai restar? Qual é a esperança? O que virá depois? Pode ter a vida melhor que for, e a morte. E a palavra de Deus, e a Bíblia, e a reforma, né, e o que a gente tem pregado, vem trazer justamente isso, irmão. Nos lembrar disso, de que precisamos realmente cuidar da nossa vida eterna. E a igreja, nós precisamos reafirmar isso com toda a convicção. E quando você disser que Jesus é o único caminho e não há outro, que só Ele pode ser adorado, você vai ser acusado de muita coisa. Principalmente nesses dias, preconceituoso, você tem preconceito contra a religião A, B ou C. Você é uma pessoa que discrimina os outros, porque você diz que só Jesus é o caminho. Não estou nem dizendo para você dizer só a religião que eu sigo é certa. Não, nós não somos seita. Dizer que só a igreja presbiteriana está certa. É Jesus. É a defesa de Jesus. É a proclamação de Jesus Cristo, Salvador, Senhor. Só isso pode mudar, com todas as consequências, irmãos. Nós precisamos ter essa coragem. Porque a ideia que você vê hoje, as pessoas expressando, a pessoa não conhece nada da Bíblia, não conhece nada da história da igreja, e a pessoa vai para a televisão, vai para o lugar e dá opinião, né? Abalizada, os entendidos que nós temos hoje, né? E a ideia hoje é o seguinte: Jesus é amor, e Jesus tolera todo tipo de comportamento, recebe. Jesus é inclusivo, Jesus não exclui ninguém. Essa é a ideia que se prega por aí. Ouça as pessoas falando. Mas as pessoas desconhecem a Escritura Sagrada, desconhecem a palavra de Deus, e saem falando isso, tentando justificar o seu comportamento, o seu pecado, a sua distância de Deus. E outro dia, num debate na televisão, né, alguém começou a dizer, porque Jesus, ele estava falando negócio de ir lá no centro de macumba, de ir na maçonaria, de ir não sei aonde lá e tal. Aí fala, Jesus ia em todo lugar. E o outro fala, espera aí, Jesus não ia não. Em Jerusalém tinha templos romanos, e de outras, e Jesus não ia em nenhum deles. Ele teve coragem de falar isso. Eu achei muito interessante. Ele se posicionou, um rapaz lá que comentarista. Então as pessoas lançam essas ideias. Jesus era assim, aceitava isso. O seu Deus eu não aceito. Esse seu Deus é preconceituoso. O problema é seu. É porque Deus é assim. A Bíblia está dizendo que Ele é desse jeito. Não sou eu. Então o problema não é Deus, o problema é você, né? Uma pessoa que age dessa maneira. Portanto, irmãos, se nós quisermos fazer alguma diferença hoje,
É preciso ter coragem de afirmarmos essas verdades, por mais ofensivas que elas pareçam a este mundo. A ofensa da cruz precisa ser mantida. O escândalo da cruz precisa ser mantido pela igreja. O mundo nunca vai aceitar a cruz, mas a cruz é essencial para a nossa salvação. É nela que nós confiamos. Mas ela ofende, por isso as pessoas tiram a cruz. Não vamos falar de pecado, não vamos falar de sacrifício de Jesus. Vamos tirar a cruz, vamos pregar um evangelho light, porque aí fica todo mundo numa boa e vai todo mundo para o inferno. Triste, né? Triste. Precisamos assumir a nossa posição, irmãos, porque essa ideia de que todas as religiões levam a Deus é uma mentira de Satanás, né? Antiga. E a igreja muitas vezes tenta ser agradável e palatável ao mundo. Mas quando você olha para a história da igreja, você vê quantos irmãos e irmãs, homens e mulheres corajosos, que não temeram perder a sua vida, mas que mantiveram a firmeza da sua fé. Quantos exemplos nós temos de mártires que preferiram perder a vida aqui e agora, mas ganhar a vida eterna com Jesus Cristo. Hoje nós queremos preservar a nossa vida aqui a todo custo, mesmo que se perca a vida eterna. Que coisa terrível. Isso dentro da igreja, muitas vezes, entre aqueles que confessam que são cristãos. Mas é preciso também, irmãos, que clamar que Deus nos dê essa coragem, essa determinação para reafirmar, os solas da reforma. Precisamos da graça e misericórdia de Deus. Mas quando nós falamos em idolatria, a gente sempre pensa na idolatria mais crassa, mais bruta, que são as imagens, que diante da qual as pessoas se curvam, se dobram, que fazem oração para aquela imagem. Mas nós vimos que quando isso é feito, não é a imagem que recebe, porque ela não pode receber nada, mas são entidades demoníacas que recebem. Mas dentro da igreja há muita idolatria, da igreja evangélica. Infelizmente, precisamos corrigir isso. Porque quando o ser humano, ele se torna o centro de atenção de uma igreja, essa igreja caiu na idolatria. Ou seja, quando o culto é dirigido às pessoas, para agradar as pessoas, para fazer o que elas querem, para falar o que elas querem ouvir, já caiu na idolatria. Não é mais Cristo no centro, mas é a vontade do ser humano. Quando o culto, as atividades da igreja são dirigidas dessa maneira, isso é idolatria. Quando a fidelidade, a um time de futebol, a um partido político ou qualquer outra coisa, é mais forte do que a nossa fidelidade à igreja do Senhor, isso é idolatria. Quando alguém sai da igreja, como tem acontecido muito ultimamente, por causa de posicionamentos políticos, isso é idolatria. Terrível. É quando o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, supera tudo, estou em primeiro lugar, isso é idolatria, irmãos. Precisamos pedir perdão a Deus, precisamos realmente reconhecer que somos pecadores, que muitas vezes somos idólatras, e reconhecer isso e pedir perdão a Deus. Idolatria não é só quando a pessoa se curva diante de uma imagem, mas é quando ele coloca outros deuses diante do Deus único e verdadeiro. Por isso, o nosso desafio, a nossa palavra, irmãos, precisamos recobrar a coragem dos reformadores de afirmar que o único Deus vivo e verdadeiro
é aquele que se fez carne em Jesus de Nazaré e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque é muito comum as pessoas dizerem: mas por que só o Deus cristão é verdadeiro? Por que o Deus lá dos islamitas, dos budistas e de qualquer outra religião aí não é digno não é Deus? Porque só o Deus verdadeiro se fez carne, nenhum outro. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Você pode contemplar Deus na pessoa de Jesus quando você lê o Novo Testamento. Esse é o Deus, o único Deus. Ah, não, fulano adora se ele é sincero, se ele adora outro Deus. Sinceridade não leva ninguém para o céu. Não. Por isso, irmãos, João 3, 35 e 36 diz que aquele que tem um filho tem a vida. Mas aquele que não tem um filho, mas contra ele permanece rebelde, está sob a ira de Deus. Precisamos acordar para essas coisas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, onde nós temos aí a mais extraordinária declaração sobre a pessoa de Jesus. Colossenses 1, do verso 13 em diante. Presta atenção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é Jesus. Só Ele é digno de adoração. Só diante dEle nós devemos curvar os nossos joelhos. Só diante de Jesus nós podemos nos prostrar e dizer: Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Porque em Efésios capítulo 1, verso 10, Paulo diz que o propósito de Deus é fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia, glória a Deus. É para Jesus que as coisas irão. E precisamos ir pela fé em Jesus. Por isso, irmãos, proclamar essas verdades, proclamar os solas da reforma, não é um peso, não é uma obrigação. É, acima de tudo, um privilégio
daqueles que foram libertos do império das trevas e, como diz o texto, transportados para o reino do seu Filho amado. Tudo isso pela graça, mediante a fé em Cristo. Essa fé que não vem de nós, mas é dom de Deus. Por isso, ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, agora e para todo sempre. Vamos clamar a Deus, irmãos, para que tenha misericórdia da nossa nação, tão mergulhada na idolatria. De um lado e do outro, como já dissemos. Que Ele realmente levante, reavive uma igreja, levante uma igreja nesse Brasil, que faça diferença na vida das pessoas, que não escondam a verdade, que proclamem com fé, com coragem, com audácia, que o único caminho para Deus, para a eternidade é Jesus Cristo, aquele que na cruz deu a sua vida, e não há outro, nenhum outro caminho conduz à eternidade com Deus. E mediante a loucura da pregação, o Senhor mude a história desse país, pregando o Evangelho da cruz. E somente servindo ao Deus vivo, verdadeiro, irmãos, é que nós vamos conseguir isso. E como eu já disse, o único Deus vivo e verdadeiro é aquele que um dia se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré. Aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que foi obediente até o Pai, foi obediente ao Pai até a morte na cruz, e por isso Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todos nós devemos dobrar os nossos joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos capacite a proclamarmos e a vivermos essa verdade nesse país tão idólatra, nesse país que sofre tanto por causa disso, que anda longe de Deus, que nós sejamos instrumentos do Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém.